O homem que saiu do palácio para o deserto. Quem é esse homem? Vamos ler aqui para a nossa meditação aqui em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 11 e 12. Para a nossa reflexão aqui. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te envio. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirá a Deus neste monte. Somente esses dois versículos, 11 e 12 de Êxodo. Aqui nós vemos que Moisés foi criado no palácio, né? Com a filha de Faraó. E nessa criação de Moisés foi criado nos melhores ensinamentos. Diz a história aqui que foi ensinado em todo o ensinamento da corte real. Ou seja, foi criado como para governar, né? Para assumir o trono do rei futuramente, trono de Faraó, né? Do reinado, porque lá rei era sequência de pai para filho, e aí a sequência, né? E ele foi criado em todos esses ensinamentos da corte, todos os melhores ensinamentos da época. E mesmo assim, talvez ele foi criado até para governar, acredito eu, que foi criado para governar no Egito, para servir até como governo, né? Como rei. Mas Deus, já trabalhando na vida dele para tirar o povo do Egito, Deus criou uma situação para que Moisés tivesse que sair do Egito fugitivo, e ali ele foi visitar um dos seus parentes dos hebreus, e ali ele acabou matando um egípcio para defender seus irmãos, né? E ali diz a Bíblia que, passando uns dias ali, aconteceu outra situação, que ele foi tentar defender de novo, e alguém reconheceu e falou para ele daquela situação que tinha acontecido, que ele tinha matado um e enterrado na areia. E ele disse que não tinha medo. Aquela outra pessoa disse que não tinha medo. Disse que ele não tinha medo daquela situação, não tinha medo dele, né? Aí ele viu como uma ameaça aquilo ali. Aí logo mais que às pressas ele deu um jeito de fugir do Egito e fugiu para o deserto. Mas tudo isso era plano de Deus, já jogando ele para o propósito, que era o propósito de Moisés. Deus tirou ele do Egito aos 40 anos, né? Mandou para o deserto. Lá no deserto ele passou mais 40 anos tendo que desaprender tudo que ele aprendeu, na corte real, na corte do Faraó, tendo que desaprender tudo. Por que eu digo desaprendeu? Porque quando Deus chamou ele, que Deus deu chamado para ele, que Deus chamou ele falou para Deus que não sabia falar. Ele falou para Deus que nem sabia falar. Então, por isso que eu acredito que ele teve que desaprender tudo o que ele tinha aprendido e aprender a forma que Deus queria trabalhar na vida dele. Por exemplo, um homem que foi criado na corte do rei,
teria preparo para enfrentar um deserto? Com milhares de pessoas reclamando com ele, murmurando, reclamando, dizendo: para que você tirou nós do Egito, Moisés, para vir morrer aqui no deserto? Então tudo isso Moisés teve que passar. Tudo isso. Se Deus não tivesse preparado Moisés para essa hora, para ele tirar o povo do Egito, jamais Moisés daria conta. Com o preparo, com o ensinamento que ele foi criado na corte, ele não conseguiria isso. Ele conseguiu porque Deus tirou ele para capacitar ele no deserto. Deus não capacita no colégio, Deus não capacita na faculdade, Deus capacita no deserto. Deus capacita no deserto, mas Deus não capacita só no deserto. Deus capacita na cova dos leões, Deus capacita na fornalha de fogo, Deus capacita no ventre do peixe, Deus capacita você também, capacita você no poço, na cova, na prisão, como foi José. Deus tem as suas formas de capacitar alguém, e Deus não capacita igual o homem capacita. No colégio, na faculdade, Deus capacita diferente, porque Moisés teria tudo para ter uma boa instrução, um bom ensinamento, que foi criado na corte, mas nem assim Moisés estava preparado, criado na corte. Deus teve que mandar Moisés para o deserto, e Deus mandou ele para o deserto, criando uma situação para que ele fosse parar no deserto. Deus cria situações para lhe lançar no propósito, para lhe jogar, para lhe empurrar para o propósito. E só Deus pode fazer isso. Porque Deus tem sua forma de trabalhar que nós não sabemos. Quando você entende isso, você realmente muda todo o jogo da sua história. Você muda tudo o jogo da sua história. Porque Deus tem uma forma linda de trabalhar. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não conseguimos entender o projeto de Deus. E Moisés foi ali, ficou sendo capacitado ali por 40 anos ali no deserto, até que chegou o dia de Deus falar com Moisés: agora sim, agora você está capacitado, volta lá no Egito, tira meu povo do Egito. Mas Moisés não queria. Moisés não queria, Moisés recusou, Moisés questionou a Deus. Disse que não sabia falar, que Deus mandasse outro, que Deus enviasse outro, mas Deus não abriu mão. Deus não abre mão. Quando Ele te escolhe, Deus não abre mão, porque Ele já viu o teu potencial, porque Ele já viu o teu coração, porque muitas vezes nós conhecemos o interior, Deus conhece o exterior, Deus conhece o seu futuro, Deus conhece o que você vai se tornar. Por isso que Deus trabalha diferente do homem. E Deus enviou Moisés para voltar para o Egito. Mas Deus colocou a autoridade sobre a vida dele, mostrando milagres. Mostrando milagres. Porque quando Deus te capacitar, quando Deus te convocar para alguma coisa, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar sinais, Ele vai te dar autoridade, seja autoridade para fazer milagre, seja autoridade de você prosperar para as pessoas lhe escutar, mas Deus vai te dar autoridade para você executar a missão dele. Deus vai te dar autoridade para você executar a missão que Ele enviou você a fazer. Pode ter certeza que se Deus te convocou, que se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Não importa os ensinamentos que você foi criado, não importa se você foi criado na corte, se precisar de mandar você para o deserto, Ele vai te mandar. Mas Ele não abre mão, Ele não abre mão. Se Ele te escolheu, Ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão porque Ele sabe do teu potencial. Como o inimigo também conhece o seu potencial, porque é que as potestades do ar, as potestades do inimigo reconhecem o seu potencial, reconhece
o seu potencial que você vai se tornar antes mesmo de você. Por isso que o inferno se levanta contra você. Por isso que o inimigo e as potestades malignas se levantam contra você, porque ele já conhece seu potencial. Ele já está enxergando antes de você o seu potencial. O seu potencial, todos conseguem enxergar, menos você. Como foi os irmãos de José. Ali enxergaram o potencial de governo, de governância de José. Só que José não enxergou. Ele teve o sonho, mas não conseguiu interpretar aquilo. Mas os irmãos deles interpretou. Você acha que você vai reinar sobre nós? Fez a pergunta para José. Só que José não tinha malícia nenhuma e ele nem imaginava que ia ser governo, nem imaginava que ia governar. Ele só ficou encabulado com aquele sonho. E até seu próprio pai também conseguiu enxergar ele como governo diante daquele sonho, quando ele falou que o sol e a lua iam prostrar diante dele, que ia se curvar diante dele. E ali diante daquele sonho, o próprio pai conseguiu interpretar ele como governo, porque ele falou que ele achava que ele e o pai e a mãe dele ia curvar diante dele, ou seja, a gente prostrava era diante do rei naquela época, ou seja, diante do governo, ou seja, o próprio pai já estava enxergando ele como governo. Só que o pai não passou a ter inveja igual os irmãos, porque pai é pai, não consegue guardar aquele rancor, aquela mágoa, aquele não deixou aquilo ir para o coração como inveja igual os seus irmãos, né? Já os irmãos dele deixaram aquilo descer para o coração, virou uma inveja. A inveja é a destruição na vida do homem, mas tudo isso é forma de Deus trabalhar. Tudo isso é forma de Deus trabalhar. Por quê? A inveja que vai empurrar você para o propósito. A inveja que vai empurrar você para o propósito. Quando os irmãos deles invejaram, ele falou assim: lá vem um sonhador. Os irmãos dele: lá vem um sonhador. Ou seja, lá vem o futuro governador, lá vem o futuro governante, lá vem o sonhador. Vamos dar um jeito nesse homem, vamos acabar com a vida dele, vamos destruir a vida dele. Mas Deus não permitiu. Deus colocou no coração de um dos irmãos, conversou com os próprios irmãos dele e falou assim: não, vamos vender para o Egito, vamos vender para os mercadores. Aí eles viram lá os mercadores, comerciantes, passaram lá e negociaram o irmão dele, José. E diz a Bíblia que quando chegou no Egito, ele foi vendido para Potifar. Potifar era o encarregado do rei, era o homem da confiança do rei. E lá ele ficou lá como escravo. Mas Deus já estava trabalhando na vida de José para levar ele para o palácio. Que foi diferente do caso de Moisés. Moisés, ele saiu do palácio para o deserto. Porque cada Deus trabalha de forma diferente. Cada pessoa Deus trabalha de forma diferente. Uns vai ser no palácio, uns vai ter que sair do palácio para o deserto, outro vai ter que sair da cova para a prisão, outros vai ter que sair da prisão direto para governar, que foi o caso de José, saiu da prisão, foi direto para governar. Outros vai ter que ir para a cova dos leões. Outros vai ter que ir para a fornalha de fogo. Então Deus tem sua forma de trabalhar com cada pessoa. Deus tem suas formas de trabalhar, que muitas vezes nós não entendemos. E foi assim com Moisés. Moisés escolheu, Deus escolheu Moisés
para fazer a sua obra, para tirar o povo do Egito, para tirar o seu povo do Egito. E apesar que aquele povo deu muito trabalho para Moisés, mas mesmo assim, Deus era com Moisés. Deus era com Moisés. Deus sempre esteve com Moisés, fazendo grandes milagres, grandes prodígios. Quando Deus escolhe, Deus capacita. Nem é que Ele tem que te colocar em situações difíceis, mas Ele te coloca em situações difíceis, não é porque Deus é mau, é porque Deus está te preparando para o futuro. Porque se Deus te colocar em zona de conforto, muitas vezes nessa zona de conforto você vai se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus não quer isso. Deus quer colocar você na zona de confronto, tirar você da zona de conforto, que é para lhe capacitar, para o propósito de Deus, para você chegar ao propósito do Senhor. E quando você chegar a esse propósito, é só cumprir a missão que Deus te entregou. É só cumprir a missão que Deus te entregou. Moisés não queria aceitar a missão, mas Deus disse que não abria mão de Moisés. Fez algumas exigências, Deus acatou, como por exemplo colocar seu irmão Arão para ajudar ele. Muitas coisas que ele pediu, Deus acatou. Passou por momentos difíceis, momentos tribulosos, porque lidar com pessoas não é fácil, lidar com gente não é fácil, mas foi um grande guerreiro, Moisés, um homem capacitado direto por Deus, um homem enviado direto por Deus, e que fica aí para a sua reflexão, que quando Deus escolhe, Ele te capacita, nem que Ele tem que te levar, nem que Ele tem que tirar do palácio para levar para o deserto, para te capacitar, mas Ele vai te capacitar, e se Ele te escolheu, Ele não abre mão, não abre mão. Você tem que aceitar o chamado do Senhor, se Ele realmente te chamou. E fica aí para a vossa reflexão melhor, que Deus fale melhor em seu coração, que Deus fale através dessa mensagem melhor em vossos corações, que Deus continue falando através dessa palavra, através dessa reflexão, que Deus fale melhor. Amém.